Francisco, tudo bom aí? Alô, Está me oba! escutando bem? Estou ouvindo bem, e você? Tudo bem, estou te escutando bem, sim. Vamos ver se a Ótimo. internet hoje funciona. Pois é, Francisco, depois de quantos anos, hein? Puxa vida, olha, faz tempo ainda, que pessoalmente, algumas Faz tempo, dezenas. algumas dezenas. A gente tem tido contato esse tempo todo, não é? Sim, E sim. eu tenho aí muito prazer, fico muito feliz de estar conversando com você aqui no programa do Alexandre. Que bom, puxa Ah, vida, o prazer é meu, total. Obrigado aí pela oportunidade. Francisco, sem grandes formalidades, pô. Eu já te conheço bem, mas as pessoas que estão escutando e acompanhando a gente não conhecem. Conta um pouco de você, fala um pouco de você, fala de Piracicaba, fala como é que você nasceu, fala da tua família, como a gente se conheceu na secretaria. Conta um pouquinho disso para a gente. Bom, eu sou de Piracicaba, uma terra. Vou até aproveitar, posso fazer um compartilhamento aqui de tela? Claro. Vou mostrar uma imagem aqui que, que tem a ver com. Essa é a minha cidade, Piracicaba, na visão do Alberto Tomasi. Apareceu aí ou não? Apareceu perfeitamente. Então, essa é a Rua do Porto, né? Aqui o Rio Piracicaba. Essa aqui é a Casa do Povoador, onde, segundo os historiadores, os bandeirantes paravam para dar um tempo para conseguir atravessar o rio. Naquela época não tinha ponte. E aqui nasceu a cidade, né? Os pescadores e tudo. E eu nasci nessa cidade em 1956, cresci brincando na rua e sempre me interessando assim por arte, por música, pintura e música, desenhos, né? Como a gente já conversou antes, eu tinha aquela coisa de criança de ver imagens em manchas, em papel de parede, nuvem, sabe? Eu tinha aquele interesse assim, de criancinha, né? Uma coisa interessante. Eu, na adolescência, aí, o meu pai era um político da cidade, deputado, e ele tinha vários amigos artistas. Um deles era o Alberto Tomasi, autor dessa pintura, né? O Alberto Tomasi. Eu acho bom se dizer que isso é Piracicaba no século XIX, né? Isso, Piracicaba hoje é uma grande metrópole, é uma grande isso. cidade. E o Rio já não é essa beleza que era. Exatamente. A curva ainda existe, mas não é mais essa beleza, realmente. É século XIX, 1800 e bolinha essa imagem. Ele fez através de uma fotografia de época, que ele fez a interpretação dele, né? É uma pintura linda. Eu aprendi muito com esse método dele, que apesar de figurativo, ele tinha uma coisa interessante de usar os pedaços da tela, sabe? Como você vê aqui, assim, um pedaço sem pintar da tela, os marronzinhos, sabe? É uma pintura muito esvanecente. E meu pai tem essa tela, é uma tela que meu pai comprou dele, encomendou dele. Ele foi um cara muito importante para mim. Apesar de pouco conhecido, esses artistas que registram essa paisagem que passou são artistas assim muito importantes, que justamente essa questão da arte dita moderna, da arte de vanguarda, colocou Sim, assim para escanteio, como se isso fosse uma arte assim meio folclórica, que não é.
do ponto de vista do registro da paisagem, esses pintores são muito importantes. Mas conta para nós, Francisco, como é que você realmente entrou nessa? Toda criança gosta de desenhar, toda criança gosta de música, mas você se profissionalizou, você viveu isso a vida inteira. Você tem o quê? Quantos anos você tem hoje? Eu vou fazer 65 no final do ano, sou do signo de Escorpião. E você nunca mais fez nada na vida a não ser fazer arte. Você viveu de arte a vida inteira. Eu vivi de arte, fiz outras coisas assim, meio paralelamente, várias coisas assim, mas nada assim que me pegasse assim, que fosse tão importante como a arte. Eu trabalhei como fotógrafo de publicidade, seriamente, durante vários anos. Trabalhei como tive bares, fui dono de bar, empresário, como músico, algumas vezes morei em Paraty 5 anos trabalhando diretamente como músico. Mas a pintura foi o que me pegou. Esse cara teve uma influência muito importante para mim, porque meu pai visitava a casa dele, sabe, Dalton? E eu ia junto, eu era molequinho, o Alberto Tomasi, e eu via ele pintando, e aquele cheiro da tinta e tudo, aquilo me fascinava de uma forma incrível. E aí, como que eu virei artista é meio difícil de dizer. Quando eu fui fazer vestibular, eu queria fazer publicidade, mas aí acabou que não rolou, fui fazer arquitetura. E depois, no meio da faculdade de arquitetura, eu abandonei a faculdade para ser assistente de fotógrafo de publicidade. Na época ainda era tudo filme analógico, tudo, não tinha nada digital, era uma aventura. Fazer uma foto era uma aventura, porque a luz tinha que sair perfeita, o cenário tinha que sair perfeito, não tinha uma sujeirinha na foto que você pudesse limpar, sabe? Tinha que fazer a foto de novo, tudo era uma aventura. E o meu parceiro fotográfico na época era também pintor, começou a pintar, o Luiz Fernandes. E foi quando eu voltei a pintar. Eu tinha parado desde a adolescência até a faculdade, depois saí da faculdade para virar fotógrafo. A imagem, a fotografia começou a me fascinar de novo. A gente revelava, tinha um laboratório muito profissional no estúdio, e aquela coisa do papel, os grãos de prata e tudo que influencia meu trabalho até hoje, né? Isso me fez voltar a começar a brincar de novo com as imagens. Mas ainda para se profissionalizar demorou algum tempo. Eu não estou ouvindo você. Você está falando de fotografia, você da arquitetura passou para fotografia, e embora seja fotografia publicitária, não deixa de ser arte. Eu considero a publicidade um ramo da arte, eu acho que essa distinção é muito convencional. Mas daí a passar a pintar, como é que foi? Como é que você passou o desenho? Como é que foi a tua experiência em relação a realmente... Suma, como a gente diria assim, sabe, cair de boca na história, realmente tomar a decisão de ir para a pintura. Você é artista também, você sabe disso. Assim, a questão da decisão de viver de arte é muito complexa. Eu nunca parei de desenhar, de pintar, desde criancinha comecei, não parei nunca mais. Sempre isso me acompanhou. Mesmo na faculdade de arquitetura me dava muito bem desenhando, fazendo perspectivas. Enfim, mas não era a minha praia. Na época, você tinha que ficar sentado numa prancheta. Eu cheguei a fazer uns estágios nos escritórios de arquitetura, mas era papel vegetal, caneta de nanquim, aquilo não era muito a minha praia. Na verdade, embora eu pintasse, eu continuasse desenhando, acho que quando a gente se conheceu, Dalton, foi num desses momentos em que eu não estava mais na faculdade, eu fui trabalhar na Secretaria, meu pai estava trabalhando na Secretaria de Estado da Cultura. Eu estava trabalhando na Secretaria de Estado da Cultura. A gente trabalhava, né, do Departamento de Comunicação Visual da Secretaria de Estado da Cultura. Isso mesmo, então eu consegui esse trabalho lá e foi quando a gente se conheceu. Era uma maneira de eu aproveitar o meu talento artístico assim, para tentar fazer algum trabalho rentável, porque
Venda de pintura é complicado. Eu tinha uma tia minha, a Camila Cerqueira César, que foi aluna do Bonatei e tudo, pintava muito bem, já falecida. E ela me deu a primeira tela que eu pintei quando eu tinha 13 anos. Mas ela não me animava muito, não, com relação a viver de arte, sabe? E, por consequência, meu pai achava também que não era uma profissão Eu digna. conheço essa história, eu conheço essa história. Eita, vai Né? morrer de fome, vai, sabe, É, sofrer. Isso é coisa de, sabe, de marginal, de louco, sabe? Isso não dá então, futuro. Eu escutei muito isso também. Aliás, não eu, você e muita gente. É, pois é, muita gente. E, na verdade, isso é interessante, porque realmente para você conseguir achar um caminho que possa fazer com que isso se torne rentável, uma profissão verdadeira, é complicado. Eu não sei, eu não fiz escola de arte, fiz arquitetura e depois parei, mas eu não sei se eles ensinam em escola de arte como você achar o seu caminho. Talvez não tenho certeza, porque eu não fiz escola de arte. olha, Você... Francisco, eu fiz escola de arte e, na verdade, eles ensinam indiretamente, porque tem lá uma série, assim, vamos dizer, de caminhos para você se profissionalizar, entre aspas. No fundo, essa profissionalização, penso eu, que é muito uma conformação em relação àquilo que o mercado vende, aquilo que as Isso. instituições aceitam. Então, eu acho que é mais fácil, sempre foi, ao longo da história da arte, aqueles artistas que se dispõem a fazer o jogo do consumo, ou seja, aquilo que a plateia Uhum. gosta, tem mais facilidade em vender. Mas nós vamos falar disso com mais calma lá na frente, não é? Por Certo. enquanto, eu estou querendo saber um pouco das suas aventuras, não é? Como é que você viveu e sobreviveu, sabe? Sem desistir da arte, não é? Sabe? Tem aí as suas aventuras, como é que você foi para Paraty, como é que você já... Da Secretaria da Cultura, você foi para onde? Bom, Olha, na Secretaria da Cultura, eu estava no momento assim, eu tinha saído da faculdade, o meu pai trabalhava lá, e ele arrumou esse trabalho para mim porque ele achava que eu estava meio perdidão. Eu realmente estava. E ali foi importante. Uma das coisas, aliás, que se mantém até hoje, que mostrou que meu pai, no fundo, ele estava certo, foi ter te encontrado, ter ficado amigo. alguma coisa sobrou. Eu lembro dos sanduíches inventados que a gente ia comer ali embaixo, tudo. Foi uma aventura muito interessante. As nossas conversas, os nossos papos, a convivência me ajudaram muito, com certeza. Na verdade, eu nunca tinha pensado sobre isso, estou pensando agora. E eu acho que esse foi um momento fundamental para me dar um pontapé inconsciente, mesmo que eu não tenha percebido na hora. Né? Depois de lá, aquilo não lembro exatamente quando foi, eu mudei de novo para Piracicaba, dando um pulo meio grande, e tive um bar aqui em Piracicaba, o bar de jazz. A música sempre meio junto ali. Um bar de jazz onde eu fiz toda a decoração do bar, pintei uns painéis grandes, era todo um bar inspirado em personagens de quadrinhos, foi um bar muito bonito. Eu fiquei morando naquele bar um tempo, aliás, fiquei com o bar um tempo, depois o bar fechou e eu acabei morando naquela casa. E aí, naquela época, eu mais tocava do que pintava. Eu estava meio paradão de pintura. Pintura, para mim, parecia uma coisa difícil de ganhar dinheiro. E com o bar, os músicos tocavam lá, eu também tocava. Quando o bar fechou, eu acabei tocando em outros bares que tinham música ao vivo por aqui. Eu fiquei fazendo essa aventura de música, né? Sem pintar. Ao mesmo tempo, paralelamente, eu tinha um ateliêzinho. Você chegou a visitar minha casa. Eu quero falar sobre isso, que é importante também para mim. Então, eu fiquei aquele tempo ali. E um dia eu fui eu fui tocar num bar de um amigo meu. E aí tinha um garoto mais novo que eu, uns 10 anos mais novo que eu, e estava fazendo uma exposição no bar. E a exposição, nessa época, eu tinha uns 30 e poucos anos. O garoto tinha uns 20 e poucos. E aí ele fez a exposição e vendeu todas as pinturas, sabe? E eu fiquei abismado com aquilo. Falei, nossa, eu estou marcando toque aqui, porque o cara
Eu estou aqui tocando para ganhar uma mixaria. E o cara veio aqui, fez uma exposição, faturou uma nota em um dia, né? E eu já tinha minhas coisas, e eu comecei a recuperar várias. Daí eu marquei uma exposição nesse bar. Foi quando você fez aquela visita para mim. Eu tinha muitas coisas misturadas, e fiz um ateliêzinho no fundo de casa lá, e figurativos, pseudo-abstratos, várias coisas, várias tentativas. Era um caminho múltiplo. Até deu um nome louco para essa exposição, que chamou Exposição Individual Coletivo, que parecia que eram muitos artistas, né? E aí, nesse meio tempo aí, você provavelmente por causa dessa confusão que eu estava, quando você veio fazer aquela visita, não sei se você lembra disso. Você lembra disso, não? Lembro, sim. E você Lembro me falou, direitinho. você lembra direitinho, né? E tinha muito desenho, né? Coisa que eu começava desenhando. Até hoje eu gosto muito de desenhar, mas são coisas diferentes, que na época minha cabeça não concatenava exatamente isso. E você me disse isso, que eu deveria sair do desenho. Se eu quisesse pintar, né? Não é que eu deveria, mas se eu quisesse pintar, eu não deveria desenhar primeiro para depois colorir o desenho. Sim, sair pintando diretamente, curar a luz na massa dos objetos, na paisagem. E eu passei a fazer isso. Então, eu acredito que foi aí que eu comecei a pintar, de verdade. Foi a partir desse momento. Eu lembro que eu fiz o quadro de um anjo, que foi bem assim, que foi baseado nas fotos da Madonna na época, e eu fiz várias pinturas em cima dessas fotos. E é um anjo que só aparece só as pernas, assim, voando, mas eu fiz todinho sem desenhar. Foi a primeira pintura que eu fiz assim, com essa sua direção. Foi muito Você não tem legal. nada dessa época aí para mostrar para a gente? Talvez. Eu não sei se eu separei isso aqui dessa época. Puxa vida, isso não, eu acho que eu não separei isso. Então, segue em frente. E daí você foi para Paraty? Próximo estágio foi Paraty? Não, antes, daí assim, depois disso, nessa época aí, depois que você me deu essa ideia, surgiu, daí eu comecei a pintar bastante. Comecei a pintar, daí eu fiz a exposição lá no bar do meu amigo, né, que é onde eu tocava antes, e eu vendi bem também, vendi tudo, na mesma noite praticamente. E aí abriu um universo novo para mim, que antes eu estava tocando, igual o cachê hoje relativo de fazer um bar aqui no interior é por em torno de R$250, assim, uma noite, né? Que começa cedo, porque você tem que levar os instrumentos, tem que levar o equipamento, voltar, descarregar e tudo. Quer dizer, é um dia inteiro de trabalho, né? E, enfim, uma exposição, eu fui lá, vendi 20 quadros por, sei lá, o valor de que hoje seria hoje R$250, R$500 cada um. Quer dizer, eu fiz, né, 10, 20 noites em uma. Então, isso abriu para mim uma nova chance. Mas eu ainda estava muito cruzão na minha jornada, estava muito ampliado a fazer de tudo, né? Todo tipo de coisa. Tinha muita influência, eu gostava de muitos artistas, tudo, não tinha caminho nenhum definido. E eu tinha trabalhado já como fotógrafo antigamente, quando eu tinha saído da faculdade. Te falei, tinha lá o laboratório e tudo, e aquilo me impressionava, a coisa dos grãos de prata e tudo. E uma realidade que também, da época de São Paulo, que me impressionava muito, também na época lá da Secretaria de Cultura, eu caminhava por ali, aquele centro, eram os mendigos na rua, sabe? E aí eu não lembro exatamente, veio na minha, de alguma forma isso veio na minha cabeça ali, aqui no centro também, eu sempre morei no centro, os mendigos na rua e tudo, me impressionou. Eu estava em busca de um tema, eu resolvi pintar sobre os mendigos, isso antes de eu ir para Paraty, em 92, 91, 92. E aí eu fiz uma série de pinturas sobre mendigos de rua, baseado em desenhos, em fotografias, imagens que eu tinha já da minha experiência em São Paulo, já tinha passado tempo em São Paulo e tudo, né? E disse, eu tenho aqui alguma coisa para mostrar. Eu gostava muito, sabe? Eu acho que essa fase é uma fase muito boa, a sua. Obviamente, não é uma pintura palatável que dá para pendurar no quadro e botar na sala.
Mas é uma fase muito importante, penso eu, dentro da sua trajetória. Com certeza, foi uma fase super importante para mim. Marcou uma divisão, um divisor de águas, né? Foi o divisor de águas. Eu achei um tema, finalmente, né? Porque o tema é a grande dificuldade, né? Para o artista, né? Porque o fazer não é tão difícil, a técnica e tudo, mas sobre o que eu vou falar, né? Eu resolvi falar sobre isso. Eu vou mostrar alguma coisa aqui. Deixa eu compartilhar novamente. Estamos aqui, está compartilhando aí? Tá. Então, aí eu comecei a fazer essas pinturas. E como eu estava assim numa situação que não era exatamente a mais, digamos, boa financeiramente, eu comecei a usar materiais de lixo. Isso aqui é um pedaço de carpete rasgado, tá vendo? Porque eu queria fazer coisa grande para ter impacto, né? Porque eu queria fazer o retrato sobre os mendigos, mas queria que aquilo fosse grande para poder impactar as pessoas. Aquela realidade, eu estava fazendo uns quadrinhos pequenininhos, sabe? Então eu quis fazer uns negócios grandão, mas eu não tinha dinheiro para comprar uma coisa grande, então comecei a catar coisa na rua. Isso aqui é uma coisa que eu já mostro já. Isso aqui é uma performance. Então comecei a usar lona de caminhão e usar fotografias e desenhos que eu tinha feito durante algum tempo sobre esse pessoal. Isso aqui foi uma tábua de construção que eu achei na rua. Tá vendo? Isso é interessante, Dalton. Essa tábua, ó, isso aqui é Acho. Você ainda tem 96. esse material? Não, esse eu não tenho, eu tenho pouca coisa. Esse aqui especificamente eu doei para uma exposição na Bahia. Teoricamente foi lá para o Man da Bahia, não sei se está lá. Já estou devagar com essas gotas. Interessante essas gotas que depois viraram o meu trabalho. O cara põe no chão para a tinta cair em cima, né? E não sujar o chão. Então eu fui fazendo esse trabalho, que era um trabalho figurativo. Alguns eu usava slides fotográficos que eu tinha de slide, né? Que era aquele material antigo, né? Eu projetava, tirava os traços básicos e montava a pintura, né? Eu queria fazer um reparo nesse ponto, sabe, Francisco? Eu Sei. acho que essa utilização da fotografia, que obviamente você traz da sua experiência enquanto fotógrafo, não é? É Sim, uma sim. coisa muito importante, porque se a gente pensar direito, Aham. a fotografia impactou a arte em diversos momentos. Eu acho que a câmara escura no Renascimento é uma coisa fundamental para a gente entender o figurativismo do Renascimento. Com Do mesmo modo certeza. que o advento da fotografia no século XIX deu uma nova visão para o artista. Então, eu acho que a utilização da fotografia é um recurso absolutamente válido dentro da história da arte, porque eu sei que existe Sim. muito preconceito em relação a isso. Eu, na escola de arte, escutei muito, mas você desenha a partir de fotografia? Qual é o problema de desenhar a partir de fotografia? A câmara escura, como o Dürer ou como Leonardo da Vinci utilizaram, foi um principal recurso de captação da realidade durante o Renascimento italiano. Isso é só para fazer um parênteses. Sem dúvida nenhuma, Dalton, exatamente. Eu pessoalmente tive bastante receio de usar, mas depois estudando, e acho que até através das conversas, tudo, e tendo conhecimento através disso aí da câmara escura, que o Da Vinci usou e tudo mais, né? Foi quando mudou até a noção da perspectiva na pintura, né? Foi que eu desencanei e comecei a fazer. Esse aqui é o lugar, Dalton, que se você pensar comigo, essa pintura aqui, você está vendo ela aí, né? A Secretaria da Cultura era aqui, ó. Esse aqui eu fiz na minha cabeça mesmo, não tem fotografia aqui, não. E aí eu fiz uma coisa toda meio misturada, cheia de influência. Ó, tem o pé do cidadão aqui, que ele está só andando, né? Um sapatão bem lustroso, e os mendigos na chuva. E aqui aquele viaduto que passa ali, que vai dar na Escola São Francisco, aqui, por ali.
Isso é uma pintura bem grande, é um carpete também, que eu achei Estão falando do caçamba. viaduto do chá, né? Esse não é viaduto chá, aquele outro viaduto que cai na secretaria lá Ah, no... sei. Como é que chama No ali? final, sei. Aquele no final da Brigadeiro Luiz Antônio. Tá, sei. Isso, isso é. Eu quis fazer esse viaduto aí. Essa pintura foi uma pintura que ficou Tá. importante para mim. E, enfim, eu fiz esse trabalho. Esse trabalho foi um trabalho que eu demorei uns 2 ou 3 anos fazendo essas pinturas. Foram várias pinturas, todas bem grandes. E eu consegui aí uma exposição aqui no Sesc de Piracicaba, que foi um super impacto. Fiz com o pessoal de teatro, misturei literatura, circuito de vídeo, várias coisas. Depois disso, fiz várias exposições. Fomos para Curitiba, fui para Itapetininga, Leme, Passos, Sertãozinho, Curitiba, Campinas. E foi acabar que foi para Paris, em 1998, lá na comemoração dos 50 anos da Declaração dos Direitos Humanos. Isso aqui é uma fotografia de uma das performances, de uma das aberturas, lá em São José dos Campos. Os atores se travestiam de mendigos e entravam na vernissagem. Isso deu encrenca, não deu? Se não me Deu, engano. deu encrenca. A Isso deu diretora foi encrenca. demitida. Nossa, mãe. Minha diretora da galeria foi demitida. Acontece. Então, e esse trabalho foi levado para a França, né, onde foi editado esse livro aqui, que a exposição se chamava Figuration Critique. E essa minha página no livro, essa minha carinha na época, jovenzinho. E é um livro que tem artistas do mundo inteiro, acho que tinha uns 20 brasileiros esse livro. Eu estou na página lá, 84, 85. E tive a sorte de participar. Eu conheci Não é sorte, pô. Você tem um trabalho que realmente era muito bom, muito adequado a essa exposição. Isso mostra que muitas vezes é uma dessas questões assim que a gente precisaria discutir muito a fundo e que eu pretendo discutir assim nessa série de entrevistas com artistas brasileiros. Como é que uma coisa dessas acontece? Por que esse reconhecimento lá fora não é equivalente, sabe, a um reconhecimento aqui dentro? O que acontece? Será que é só porque você toma num tema delicado ou porque realmente você não consegue se inserir dentro desse jogo, que é o jogo da instituição, que eu digo a galeria e as instituições, o museu e instituições como a Bienal de São Paulo. Nós vamos falar disso lá para frente. Eu só fico assim sublinhando que realmente isso mostra a importância do seu trabalho, que não é só alguma coisa que eu acho que é boa, mas é que é reconhecida assim. Porque eu sei que você teve uma trajetória que não passou só por Paris, sabe? De Paraty você foi para os Estados Unidos, se não me falha o Sim. conhecimento. Mas continua contando, Chico, faz favor. Pô. Bem, eu estava morando em Paraty. Opa, aqui, eu estava morando em Paraty. Em Paraty eu passei alguns anos lá. E lá eu também fazia algumas pinturas. Além de tocar, eu comecei a fazer sempre naquela busca, né? Eu já tinha passado esse momento dos mendigos foi anterior a Paraty. Lá em Paraty, eu comecei a fazer pinturas desse tipo, assim, ó, figurativinho, só que é uma carrocinha em Paraty. E aí eu já estava pintando daquela forma que você me ensinou, viu, Dal? Eu não te Aqui, ó. ensinei nada, Francisco. Eu Não, só você me deu a dica, né? Você me deu isso a dica. aí. Sabe? E aí eu já estava tacando pincel direto, não tinha desenho aqui, por incrível que pareça. Foi muito legal. Esse aqui foi um ateliê em Paraty, que saiu, a gente apareceu, era um ateliêzão bacana, apareci lá na revista Casa Cláudia, e eu fazia pinturas assim. Essa é uma festa do Divino, em Paraty, sempre buscando aquilo que você me deu a dica, de buscar a luz das coisas, né? E
E aí eu vou mostrar mais alguns figurativos aqui, coisas assim bem soltas. Isso é uma pintura grande, mas com a fotografia aqui está antiga, essas sujeiras aí, é porque não é digital, coisa antiga, foto antiga, né? E eu fazia vendia essas pinturas lá em algumas lojinhas, sabe? E eu comecei a soltar o meu pincel, sabe, Dalton? Isso aqui é uma encomenda também e eu comecei a soltar o meu pincel e fazer alguns abstratos. Comecei a me aventurar. Isso, um abstrato que eu fiz lá em Paraty, nessa uma linha mais... Mas você vai contar aquela história do biombo que você fez, da divisória, que o cara comprou? Olha ele aqui, ó. Ah, Olha, você falou, apareceu. é. Então, exatamente esse aqui, grandão, tá vendo? Isso aqui é uma junção de fotos, que era o meu ateliê lá. Esse é o primeiro computador que eu tive, um iMaczinho. E eu já estava pesquisando as fotos no telescópio Hubble. E eu morava num ateliê que foi antes um pouco dessa galeria aí. E eu tive que fazer uma divisória para na verdade, não foi exatamente esse aí, esse já é um segundo. Eu tinha que fazer uma divisória para o loft da galeria, né, para o pessoal não ver que eu dormia em cima lá. Pá. E aí eu tinha uma rede antiga, manchada, e umas latas de tinta assim, colorida, e resolvi fazer uma pintura que não fosse nada, que fosse diferente desses abstrativos para fazer esses figurativos de carroça, pá, que era tudo pequenininho, eu vendia bem, vendia por 50, 100 reais ali na rua, né? E aí eu fiz esse abstratão, assim, influenciado, lógico, tem influência do Pollock e também pelas fotos do Hubble. Eu não me preocupei com isso, porque eu não estava encarando aquilo como pintura. Eu só joguei uma coisa lá que fosse como um papel de parede, né? E isso, eu fiz a pintura, deixei lá e fui para a cachoeira tomar banho de cachoeira. Quando eu voltei, o dono do restaurante da frente, que ficava tomando conta para mim ali, falou: bicho, eu vou comprar essa pintura sua aí. Eu falei: não está à venda, não, isso aqui eu fiz para vender, não. Ele falou: não, isso aqui eu quero agora. Aí eu peguei e vendi para ele, foi baratinho. Ele comprou o negócio, botou lá no restaurante. Em uma semana vendeu a pintura para um figurão europeu que estava lá, ele já ganhou dinheiro em cima. E aí abriu a minha cabeça, sabe? Mas ainda não fui muito ainda em cima dessa história, sabe? Porque eu ainda estava fazendo umas coisas assim, ó, quero mostrar esse aqui é um quadro importante para mim, Dalton. Essa coisa, então, dessa divisória, ela ficou ali, acendeu essa lâmpada, falei: nossa, isso é interessante, esse tipo de pintura, né? Porque já vendeu rápido. Mas era a imitação pura do Pollock. Isso que não é, para mim, era muito Pollock para mim naquela época, sabe? Eu não queria fazer nada imitação, ainda estava em busca do meu caminho. Essa pintura aqui que eu falei que é importante, um dia eu sonhei que eu tinha pintado uma tela só com cores verdadeiras, sem usar nenhum tipo de tinta metálica, e eu tinha conseguido fazer um quadro pequenininho assim que tinha uma aparência metálica. Você olhava, ele parecia dourado, sabe? E eu acordei e tinha uma tela daquele tamanho branco lá, e eu resolvi pintar a tela. E essa tela aqui, velho. Eu pintei a tela, eu tinha um pouquinho de cores lá, e eu fui de manhã, peguei e fiz aquela pintura lá no ateliê, esse ateliê aí que eu mostrei, Paraty. E eu achei que eu cheguei no resultado. E eu vi aquela pintura, daí eu já tinha que sair para correr, para tocar no restaurante, e tudo. Fui embora para tocar no restaurante. Quando eu voltei de volta, tinha vendido a pintura. Eu nunca mais vi essa pintura. Uma coisa. Aí eu fiquei com essa ideia de vendedor de sonhos. Estou falando muito, fale aí, eu faço uma Não, não, é você que tem que falar. Eu estou achando interessantíssimo, porque, na verdade, você está contando a tua história, a tua trajetória, como é que essas coisas foram ganhando corpo, não é? Eu me lembro que, na época, você tinha aquele ateliê lá na Avenida Paulista, lá na época do Trianon, onde eu vi um monte de quadros dessa fase,
Eu chamaria de fase cósmica. Bom. Da fase cósmica, então. Aí eu já estava, nessa época, eu já tinha mudado para São Paulo, depois de Paraty de novo, e eu comecei a trabalhar como ilustrador. Vou mostrar aqui algumas ilustrações que eu fiz nessa época aí. Eu comecei a trabalhar como ilustrador. Isso aqui é a capa de um livro que chama Enigma da Pedra. Esse aqui é o Outro Lado da Lua. Esse aqui foi um calendário que eu fiz com algumas pinturas minhas, já era a série cósmica. Isso aqui é uma capa que eu fiz dos Lusíadas, para infantil, sabe? Infanto-juvenil. Isso aqui é o Conan Doyle, O Mundo Perdido. Eu mudei para São Paulo, comecei a trabalhar como ilustrador e, ao mesmo tempo, eu fazia essas pinturas cósmicas, baseados ainda naquela coisa lá, naquela divisória, né? E eu tentava, e ao mesmo tempo estava naquela coisa, aquela novidade lá do telescópio Hubble e tudo mais. Eu comecei a fazer imagens que me lembrassem galáxias, clusters, coisas assim, né? Eu comecei a fazer bastante, acabei fazendo algumas exposições e fui tendo um relativo sucesso. Comecei a vender, levei em umas galerias em São Paulo e comecei a vender. E aí eu vi que dava certo aquela história do Cosmo. Começou a dar certo, fui fazendo e de lá para cá eu não parei. Isso já faz aqui. Como é que você foi parar em São Francisco, Chico? São Francisco, Francisco. São Francisco. Como é que você saiu da... São Francisco foi por acaso. Nessas idas e vindas eu estava aqui em Piracicaba de novo e eu acabei encontrando uma pessoa que me abriu a ideia para ir para São Francisco. Me falou muito de lá e tudo, e eu acabei indo visitar. Eu tinha um bar aqui em Piracicaba, acabei no momento de férias, eu fui, passei 40 dias lá em São Francisco e achei o máximo, a cidade, a arte toda. Eu vou abrir aqui alguns trabalhos que eu fiz lá em São Francisco. E aí eu me mudei para lá. Na época eu tinha parado de novo. Eu fui nesse negócio de para e vai e volta na captura, foram muitas vezes. Não. Porque você começa a trabalhar, daí muda, estava em Paraty, daí muda e tudo, e leva o ateliê, e deixa coisa, e começa de novo. Aí aquela época em São Paulo, que você conheceu ali perto do Trianon, você chegou aí lá, né? 16º andar, aquele prédio. E ali eu fazia umas pinturas grandes e tudo. E depois de lá, acabou que eu fiquei sem ateliê de novo, fiquei sem pintar. Quando eu mudei para São Francisco de novo, eu comecei pintando num corredorzinho, depois foi aumentando e foi indo. E aí foi uma relação afetiva que te levou para São Francisco, não foi? Foi uma relação afetiva que durou alguns anos e depois acabou terminando. E lá em São Francisco eu me virei de muitas formas diferentes. Mas o que mais me auxiliou foi que naquela época lá, as startups, apareceu uma startup chamada Vanguard, que era uma galeria virtual. Eu entrei nessa galeria virtual e comecei a vender esse tipo de pintura. Eu já tinha algumas, assim, já tinha feito algumas exposições em São Francisco, não tinha vendido nada. Entrei, botei umas pinturas e já vendeu. Por 15 dias já vendeu a primeira por $1.000 e depois vendeu outra, e depois vendeu outra, e foi vendendo. Aí eu comecei a investir nisso. De uma tal forma que o meu chão acabou virando pintura. Isso é o meu chão, era o meu chão, Dalva. Isso é uma chapa do chão. Eu forrei o chão do apartamento que eu morava lá com umas 20 chapas tamanho médio, assim. E de tanto pintar em cima, elas foram se transformando em viagens. E aí eu acabei em pinturas, né? Eu acabei, quando eu me mudei de lá, eu cortei, tive as chapas, limpei, porque elas estavam sujas, tudo, e transformei várias delas em pinturas e vendi várias delas. Fiz também esse mural aqui, lá em São Francisco. Quer ver? Esse muralzão aqui, olha eu lá, pendurado.
Fiz vários murais lá em São Francisco, Palo Alto, ali na Califórnia. E aí eu misturei tudo quanto é técnica nesse mural aqui. Spray, pincel, e colagem. Opa. Quanto tempo você ficou na Califórnia? Fiquei 9 anos. Fiquei 9 anos na Califórnia. E lá eu desenvolvi bastante essa pintura. Então, na época eu pesquisei bastante e eu não encontrei ninguém fazendo esse tipo de pintura que eu já tinha. Daí eu consegui chegar numa coisa que eu queria, que era sair do polo, que da influência do polo, né? Embora a técnica seja a mesma, que eu estou jogando a tinta, né? O dripping, né? Eu não uso os splashes, que é o que dá o fractal na obra dele, aquela coisa. Eu eliminei, eu só uso as gotas mesmo, que daí remete ao meu passado de fotógrafo. Os grãos de prata no papel fotográfico, tudo aquilo, né? Então eu comecei a fazer trabalhos assim, baseados na relação das cores entre si. E aí fiz várias coisas, várias viagens, algumas com palavras, algumas tentando algumas paisagens e tudo. E uma coisa interessante que eu estou recuperando agora é esse pedaços do meu chão, que são fotografias do meu passado, sabe? Como é que foi o choque de reentrada? Quer dizer, voltar de São Francisco para Piracicaba? Como é que foi o choque de reentrada? Pô. O principal choque é aquele baque do calor, né? O calor, puff, né? Parar um pouquinho aqui. O choque é muito grande, tal. A cultura é muito diferente, o modo de vida é muito diferente. Eu voltei porque eu estava com muito longe do pessoal aqui, dos meus filhos, da minha família, da namorada, tudo, entendeu? Então isso me deixava muito triste, né? Estados Unidos não é como o Brasil, que tem essa convivência. Aqui a gente tem padaria, tudo quanto é esquina, boteco, que se encontra com amigos. Lá não tem muito isso, as pessoas são mais frias, você marca horário para ir na casa das pessoas, horário de chegar, horário de sair, é uma coisa bem mais fria. Embora eu tenho ainda grandes amigos, eu tive mais uma vez essa sorte incrível de fazer grandes amigos que nem parece americanos. Um deles é o David Widner, meu parceiro musical e tudo mais. Mas, no geral, é uma coisa mais fria, embora mais séria. Também tem o seu outro lado, que também é legal, que eu sinto falta aqui. É o horário certo, é o cara no trânsito certo, ninguém passa no sinal vermelho, sabe? Todo mundo com uma educação bacana, entendeu? Né? Lá a bandidagem é profissionalizada, digamos, entendeu? Não é essa coisa que não tem jeitinho, sabe? Se você cair sua carteira na rua, qualquer um praticamente vai te chamar: "Ô, você caiu sua carteira no chão aqui", sabe? Então isso eu sinto falta aqui. E essa nosso sossego, o nosso jeitinho, a nossa vida mais quente, mais emotiva, eu sinto falta lá, né? Eu voltei por causa disso, de saudade, mas eu estava legal lá, estava trabalhando na época. Mas você continua vendendo lá fora. Eu sei que você hoje em dia vende bem mais lá do que aqui. Eu praticamente só vendo lá. Vendo aqui também, menos, né? Mas vendo bastante lá. Acabei de ontem mesmo, mandei uma pintura para lá. E nessa pandemia eu vendi algumas. Foi uma coisa boa para mim. Eu vendo sempre, desde que eu vim de lá, mantive isso, sabe? Aquele site primeiro, a Vando, fechou, mas abriu quer dizer, já tinha aberto esse outro, que é o Saatchi, né? Deixa eu dar uma compartilhada aqui de novo para mostrar isso aqui. A Saatchi esse aqui é o meu website, que está atualmente sob manutenção, mas eu coloquei os links aqui. O site é o chicocoelho.com, né?
E aqui tem o link do meu Instagram e o link desse site lá, que é o Sat Art, que é onde eu tenho vendido bastante. Eu tenho 93 pinturas atualmente lá online, contando as que já foram vendidas. Então, todas as que têm bolinhas vermelhas estão vendidas, né? Então, eu tenho, assim, de lá para cá, bicho, eu tenho, graças a Deus, tem funcionado bem essa venda online, que é o que tem me ajudado, né? Eu fiz várias exposições lá em São Francisco, sabe? Físicas mesmo. Mas não vendi praticamente nada em exposição física. Vendi umas duas, três, assim, sabe? Dá um puta trabalho fazer exposição, né, velho? Tem que montar, levar, trazer, emoldurar e depois ficar lá correndo risco. Eu fiz exposição em restaurantes, vários restaurantes, bar. Aí estraga a pintura, ninguém se compromete, sabe? Tudo muito complicado. Depois que eu descobri o universo online, eu estou adorando, estou tentando me mexer Porque mais nesse essa é uma sentido. coisa assim que eu gostava muito que você contasse de como é que é a tua experiência institucional aqui no Brasil, ou por que você acha que você não é assim uma pessoa integrada naquilo que a gente chamaria o circuito institucional. O circuito institucional de arte no Brasil, eu digo assim, é instituição, como a Uhum. Bienal, sabe? Ou o Centro Cultural, os museus e a galeria. Esse é o triângulo, não é institucional, porque um fortalece o outro. Você expõe no Sim. museu, depois você vai para a instituição e depois vai para a galeria, da galeria te devolve para a instituição. Existe um circuito muito restrito de artistas que estão dentro desse esquema. O resto não interessa muito a qualidade nem o apelo, digamos, intelectual do trabalho, mas é como jogador de futebol. Tem lugar, sabe, para uma meia dúzia, o resto pode jogar bola, mas está fora porque não faz o jogo É, sistema. Como é que você vê isso, Francisco? Como é a tua experiência com a instituição, com a galeria, essas galerias comerciais, as bienais, os museus? eu tive pouca experiência, na verdade. Eu tive experiência com algumas galerias em São Paulo, com a Arte Infinita, é uma que eu trabalho até hoje. É, algumas outras mais simples ali no Circuito Jardins. Institucionalmente, eu participei do Ateliê Amarelo, foi a única coisa que eu fiz. Eu ia às exposições pelo SESC, algumas prefeituras, né? Mas eu nunca eu mesmo apliquei muito para projeto nenhum, assim, não tive muito não sei se eu não tive a inteligência, o saco, ou a dedicação para fazer isso, sabe? Mas a minha presença no Ateliê Amarelo mesmo foi meio por acaso. Fiz uma inscrição super de última hora, num papel, assim, escrevi à mão o projeto, uma página, tirei o xerox preto e Fala um pouco branco. dessa experiência na Casa Amarela, sabe? É, Você passou direto nisso e eu acho que é uma coisa importante da tua aham. trajetória, que foi Foi uma importante. residência, não é? Foi a residência feita pela Maria Bonomi. Eu lembro o dia que eu estava na Rua Augusta, ali, sentado numa padaria, tomando café, e eu estava lendo o jornal, a Folha de São Paulo, e tinha lá, era o último dia. Tinha uma notinha assim na Folha Ilustrada, que era o último dia para inscrição no Ateliê Amarelo, e eu tenho, acho que, uma dificuldade mesmo para isso, sabe? Eu sempre perco os prazos. E eu falei, eu vou fazer esse projeto de qualquer jeito. Fui lá, tirei o xerox preto e branco mesmo, lá já no meu trabalho de mendigos anteriores, fiz um projeto rápido ali, escrito na mão, bem mal feito mesmo, só para não perder a inscrição e aí não ficar de bem com a minha própria consciência. E a Maria Bonomi depois me contou que a hora que ela viu aquele dia de um monte de projeto, a hora que ela viu a maneira como eu fiz o lance, ela falou: esse projeto tem que estar no Ateliê Amarelo. É. E era tão tosco, assim, 4 folhas de xerox, sabe, Denis? Então, e tinha a ver com o negócio, porque o negócio era na caracolante, mas eu não pensei nisso na hora, eu fiz rápido porque dava para fazer daquele jeito, né? E foi uma experiência muito interessante para mim, foi também um outro de águas, né? Deixa eu achar aqui o material para
para mostrar. A gente está fazendo um share screen aqui? Não, vamos fazer. Então, aí o Ateliê Amarelo foram 8 meses de residência na Cracolândia, ali no centro de São Paulo, né? Na frente da Estação Pinacoteca lá. E eu também voltei a falar, então, dos mendigos e do pessoal de rua, que não era tão difícil, porque ali eles estavam ali mesmo, não tinha nem que ir. Isso aqui, por exemplo, é visual ali da Praça General Osório, né? Pessoal... E trabalhando com materiais alternativos, né? Outdoor, pedaço de outdoor, aqui também ainda tem de novo a referência das bolinhas, que é interessante. Mas aqui eu também voltei a trabalhar com vários materiais diferentes. Isso também é lona, seria aqui um quase abstrato, mas né, o pessoal dormindo ali ao lado dos sacos de lixo, gente dormindo, e coisas assim, a briga na rua. E aí eu fui também tive a influência da Maria Bonomi com relação à gravura, né? Comecei a fazer umas gravuras. Diga. A xilogravura. Xilogravura. Olha, comecei a fazer xilogravura. Sangue na rua. Eu comecei a ficar... Foram 8 meses morando ali, cara. Foi um negócio bem, bem difícil. Um dia eu saí de domingo, assim, tinha uma mancha. Eu não sei se você se lembra, mas eu visitei. Você visitou lá também, né? Eu te visitei algumas vezes lá naquele prédio do lado da escola de música, não é? Isso, do lado da escola de música, então. Aliás, um restaurante embaixo, como é que é? Então, exatamente. Aquele prédio. E um dia eu saí e era essa mancha de sangue no asfalto. Então, isso também me influenciou bastante, sabe, velho? Foi uma coisa... Mas também tinha coisas mais bucólicas, como a vendedora de sorvete, né? O cara varrendo a rua, isso é uma monotipia. Eu aprendi várias técnicas ali. Né? O cara fumando crack aqui, o cachimbo. Por que essa experiência lá daquela casa, da residência, não, parece que só foi a sua vez e depois não teve sequência, não é? Teve alguns anos. Eu não acompanhei muito, sabe? Tem um blog até que é o da Casa Amarela, tem o blog a gente que fez logo no começo, chama atelieamarelo.blogspot.com. Deixa eu pôr aqui rapidinho, para mostrar aqui para a galera. Ateliê Amarelo. Até aqui, ó, .blogspot.com. É o blog do Ateliê Amarelo. E aqui tem, desde o início, todas as edições que tiveram lá, né? Foram, acho que, 3 edições, viu, Dalton? E aqui tem várias coisas, tem a separação aqui pelos meses. Olha, teve 2000, então foi 2 anos, ó, 2005 e 2006. Pelo menos que tem aqui, né? Aí aqui por arquivo a gente vai podendo acessar no blog. A gente postava tudo. Isso aqui sou eu fazendo lá uma pintura que acabou ficando com a Maria Bonomi, essa pintura aqui. Olha aqui, a Maria Bonomi, o secretário de Cultura da época, outros artistas, Cildo, o Henrique Oliveira participou lá também, está aqui o Ogura, o Marcelo Ogura, o Grupo Dragão. Então, foi uma experiência muito interessante, principalmente pela vivência ali, né? Ó, esses eram meus trabalhos lá, tô aqui no blog. Ó. Esse era o meu pedacinho lá, uma colagem que eu fiz. Eu morei lá mesmo, né? Então eu morava nesse mezanininho aqui em cima e aqui trabalhava aqui embaixo. Minhas janelas davam de frente para a escola de música Tom Jobim. Né? Foi a experiência que mudou a minha vida também. Volta um pouquinho para cima de novo. Volta lá um pouco. Aonde? Aqui? Estava vendo mais para baixo. Devagar, devagar. Devagar, para o olho poder ver. Certo. Desculpe, eu tenho essa mania de errar. Mais um pouquinho. É o Evandro? O Evandro, olha lá. Aquela jardim, olha lá. Ele fez. A gente tinha essas visitas de vários artistas.
Teve o Evandro, teve a Renina Katz, sabe? Teve o Rezende, olha. A gente sempre tinha uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Esse é um trabalho do Henrique Oliveira, ele fez lá. Foram 8 meses assim de uma experiência fantástica. Outros artistas aqui, o Fabrício, olha, ganhou as goivas da Renina Katz, que foi visitar a gente também, eles faziam eram conversas, né, com a gente, né? Workshops. E a gente fazia muito, a gente tinha uma convivência ali na região, sabe, Dalton? A ideia era essa, ficava aberto o ateliê, existia visitação, era como se fosse um Big Brother artístico, né? Estava todo dia aberto, as pessoas entravam, tinha um funcionário que ficava lá de guarda, e as pessoas entravam e visitavam, iam ver os ateliês. E era muito legal. E a gente fazia umas vivências pela rua, a gente saía um grupo de artistas desenhar na rua, depois tinha um ateliê coletivo, além do individual, tinha um superior, que era bem grande, você deve lembrar, e onde todo mundo trabalhava junto, então a gente trocava bastante experiência, né? Foi bem importante isso. E na época eu já estava fazendo essas pinturas de gotas também. E o Japão? Como é que você foi parar no Japão? O Japão foi engraçado. No meu tempo lá nos Estados Unidos, eu fiz um disco, né? E eu fiz um disco com meu parceiro americano. Eu sempre, como já te disse, tem a história da música na minha vida, né? E aí a gente fez o disco lá no Japão. Aliás, fizemos disso nos Estados Unidos e quando eu mudei para cá, a gente fez o videoclipe e o meu parceiro falou para mim, mas o que nós vamos fazer com o disco agora? Você vai embora e tudo, estava tudo triste, né? Porque a gente estava tocando bastante por lá, pela Califórnia, né? Aí eu falei brincando para ele, vamos para o Japão, vamos tocar no Japão. Eu falei brincando. E ele levou a sério, americano, né, velho? O cara levou a sério. E aí ele pegou, arrumou, deu um jeito, contratou um figura lá, mandou o disco para o Japão e a gente conseguiu uma gravadora, vou mostrar aqui, daqui. E aí uma gravadora, essa gravadora chamada... como é que é? Village Again. Ela fez a impressão do nosso disco lá em japonês, com as letras, tudo japonês, sabe? Tudo. Esse clipe, você não tem esse clipe para mostrar para a gente? Eu tenho o clipe, já está na hora de mostrar o clipe, né? Mostra o clipe para a gente. Eu ponho aqui no share screen mesmo? Põe. Então vamos lá. Vamos botar o clipe aqui, então. Still watching my life go by, no need to wonder why. Got too many things to say, it's a sunny day. Take a ride, go out to play, it's a sunny day. Watching my life go by in a flash, it's a gas. I don't know why I don't cry anymore. Sick and tired of wasting time, Still watching my life go by, no need to wonder why. Got too many things to say, it's a sunny day. Take a ride, go out to play, it's a sunny day. Watching my life go by in a flash, it's a gas. I don't know why I don't cry anymore. It's a sunny day.
noite só me sinto bem, me sinto muito bem. Vamos dar uma volta e ver alguém ali logo mais além. A vida rolando como num flash de neon. E eu já nem sei se sorrir ou chorar. Mas tudo bem, tá tudo bem. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Sick and tired of wasting time, tired of wasting time. Sit and watch my life go by. I don't need to wonder why. Got too many things to say. It's a sunny day. Take a ride, go out to play. It's a sunny day. Watching my life, buying a flash. It's a gas. I don't know why I don't cry anymore. It's a sunny day, sunny day, sunny day. 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 É. É. Tchau, Alexandre. É.